apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, está presente na mesa virtual do Eletricast o professor doutor Igor Almeida, da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Agora eu vou apresentar um pouco o nosso convidado. O professor Igor Almeida, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Informática e doutor em Engenharia Elétrica, ambos pela Universidade Federal de Campina Grande, e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é professor associado de computação da UFCG e coordena projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de engenharia de software. É diretor executivo do Núcleo da Unidade Embrapi, CI-UFCG. Também é diretor de operações do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Virtus UFCG. Também coordena tecnicamente o Programa Institucional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o INOVA. É coordenador do projeto Baião de 3, que tem como foco o ensino de empreendedorismo inovador na UFCG. E também é bolsista de produtividade do CNPq há mais de 10 anos. Olá a todos, hoje estamos aqui recebendo o estimado professor Igor Almeida da Universidade Federal de Campina Grande e, assim, devido ao vasto currículo dele, a vasta experiência, a gente preferiu até dividir esse contato aqui, essa entrevistazinha em dois principais momentos. Nesse primeiro episódio, nós iremos tratar sobre o principal contexto do nosso podcast, que é a relação academia-indústria. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta aqui para o professor Igor, justamente sabendo como é que ele acha que está essa relação entre a academia, a indústria e as empresas em geral nos dias de hoje. Seja bem-vindo, professor Igor. Muito obrigado, Euler. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui compartilhando experiências, compartilhando conhecimentos, né? Bom, a relação academia-indústria eu acredito que está melhor. A gente tem várias iniciativas no país que incentivam esse tipo de relacionamento, numa visão um pouco mais consolidada do que está com cada lado, qual é o lado da indústria, qual é o lado da academia. É importante que os dois lados se entendam, né? Então, quanto mais criarem iniciativas que aproximem essas duas áreas, mantendo o que cada uma tem de melhor e mantendo quais são os objetivos de cada uma, eu acho que mais profícua vai ser essa relação e mais vai trazer resultados para o país, para a sociedade, para as empresas, enfim, para todos que fazem parte do ecossistema de inovação e da sociedade em geral. Muito bacana. E, assim, você é um professor jovem, mas já com uma vasta experiência, e eu queria saber como é que se deu esse início dessa sua jornada de atuação, de pesquisa e desenvolvimento junto às empresas. Olha, na verdade, jovem tá tudo bem, obrigado pelo jovem. Eu tenho 40 anos, fiz 40 anos agora no ano passado, em agosto do ano passado. Sim, sou jovem ainda, né? Mas eu comecei a sair da universidade, eu fiz trilhei uma carreira basicamente acadêmica, né? Eu saí da universidade, sou de Maceió, então eu fiz Universidade Federal de Alagoas na graduação, e aí vim para o mestrado, doutorado aqui em Campina Grande, na Federal de Campina Grande, mas desde que eu cheguei aqui, eu já tinha um viés de relacionamento com a indústria. E na época eu estava começando a aumentar o número de projetos aqui dentro do Centro de Engenharia Elétrica e Informática, que antes não era ainda, era CCT, na área de relacionamento com a indústria, né? Projetos com relacionamento com a indústria, principalmente utilizando recursos de lei de informática na área de eletroeletrônicos. E aí foi quando tudo começou, esse relacionamento aconteceu, você não tem uma formação direcionada a isso na universidade. Eu sempre tive esse pé na indústria, essa vontade, pelo menos, de ter esse relacionamento com a indústria, até para embasar os problemas de pesquisa. Eu sentia a necessidade de ter problemas um pouco mais palpáveis, né? Uma característica minha, particularmente, de ter problemas mais palpáveis para trabalhar em nível de pesquisa. E aí acabei chegando numa época de fundação do Laboratório de Sistemas Embarcados e Computação Pervasiva, do Embedded, lá da UFCG, e que foi quando tudo começou, e daí deu origem para Virtus, né, e para outras iniciativas que eu trabalho hoje. Mas lá em 2001, 2002, quando eu cheguei aqui em Campina Grande, estava tudo muito incipiente, então eu acabei aprendendo junto, colaborando da forma que eu podia, e acredito que a gente está num caminho de sucesso, um caminho interessante, um caminho de retorno
para toda a sociedade, para a UFCG e para toda a Paraíba. E é muito interessante participar disso e aprender cada vez mais, né? O professor Igor ele falou já uma palavra aí, o Virtus, já fazendo um spoiler, vai ser o tema sobre o nosso segundo episódio já com o professor Igor, que ele vai detalhar um pouquinho mais dessa atuação e o que é o Virtus, para vocês terem noção, um laboratório que é referência aqui no Brasil, e ele vai estar detalhando essa, no Brasil e no exterior, né? Então ele vai estar detalhando algumas ações que eles têm desenvolvido nessa estrutura no laboratório chamado Virtus. Então, professor Igor, eu sei que existem algumas alternativas, vamos dizer assim, que permitem reduzir a distância entre a academia e a indústria. Você citou uma que foi a lei da informática, mas você tem mais alguma outra iniciativa que vocês tenham adotado e que contribuíram para essa realização de projetos de forma conjunta? Eu acredito que tem várias, né? Você tem, normalmente é setorizado aqui no país, né? Você tem a ANP na área de óleo e gás, você vai ter a Rota 2030 na área de automotivo, setor automotivo, mobilidade, logística, né? Você tem a Embrapi, que é transversal a todas as áreas hoje em dia, que a gente pode falar um pouco sobre isso também, talvez no próximo episódio, né? Mas, sim, você tem várias formas, né, de gerar essa aproximação. Quando a gente fala aproximação, que é difícil para a indústria chegar na academia, né? Parece, às vezes, para quem está na academia, nós que somos da academia, a gente acha que é muito fácil para a indústria, mas a indústria trabalha com outra linguagem, com outro timing, com outra forma de pensar resultado. O resultado para a indústria tem que ser um pouco mais imediatista, porque eles têm resultados a apresentar para os seus acionistas, para os seus sócios, eles têm uma equipe toda que eles precisam bancar com resultados em curto prazo. Então, eles não têm só essa visão de médio e longo prazo, eles precisam ter uma visão de curto prazo também. E, às vezes, isso não casa muito até com o próprio tempo de pesquisa, né? A maturidade da pesquisa, ela demora um pouco mais de tempo para dar esses resultados. Então, você precisa de entidades e de mecanismos que reduzam esse risco do relacionamento. Eu acho que essas entidades, elas fazem um papel de reduzir o risco do relacionamento, do risco P&D, do risco de investir e dar errado, do risco de estabelecer esse relacionamento e, eventualmente, não ter resultados. Então, eu acho que há vários mecanismos de incentivo, e o lado bom é que, aos poucos, os pesquisadores vão entendendo um pouco o lado da indústria. E, aos poucos, a indústria vai entendendo um pouco o lado da academia. Isso é um processo lento, não é uma coisa que acontece de um dia para a noite. Né? Então, é muito importante que se entenda que isso, ao longo dos anos, vai aproximando esses dois lados da sociedade que são de extrema importância, e essa aproximação é quem faz que se gere produtos inovadores, que a partir desses produtos inovadores você tem impactos positivos para a sociedade. Né? Então, acredito que há vários mecanismos, eu citei alguns deles, a gente pode elaborar um pouco mais sobre eles, mas hoje em dia existem várias oportunidades, mas o principal, acredito que os lados precisam ceder e entender quais são as dores do outro lado, para que possam colaborar de maneira profícua, né? Na realidade, você citou nessa sua fala, eu acho que a palavra que resumiria seria desmistificar, vamos dizer assim, a relação entre a academia e a indústria, porque, como você falou, são objetivos muitas vezes distintos ou tempos ou velocidades de atuação distintas, e eu acho que isso acaba frustrando os dois lados quando não se está bem alinhado, né? Não está bem conversado. Não sei se já teve problema dessa sua experiência aí com o projeto justamente com relação a isso. É verdade, é verdade. É um processo cultural também, né? Você está criando cultura. É Sim. uma coisa que demora um tempo, né? Demora um tempo para a indústria entender que você precisa, que a tua inovação começa lá no TRL mais baixo, lá no nível de prontidão, de maturidade um pouco mais baixa, você precisa investigar, né? Então, existe um preconceito, digamos assim, da indústria em relação à academia. Vocês só fazem publicar artigo, né? Sim. Na verdade, faz parte do ciclo a parte de publicação de artigos. E tem pessoas que são muito boas nessa fase da pesquisa, a parte mais básica da pesquisa investigativa, analítica, de chegar ali numa prova de conceito, né? E outros pesquisadores vão pegar a partir daquela prova de conceito e construir um protótipo mais acabado, que fica um pouco mais próximo daquilo que é o produto. Esse ciclo precisa ser explicado. Né? Então, as iniciativas que têm essa ideia de relacionar a indústria com a academia, elas precisam conscientizar a indústria e conscientizar a academia que os lados são muito importantes quando eles se complementam. Né? E entender o ciclo de inovação é muito importante.
A gente tem aquela ideia de que as grandes empresas elas nasceram de fato numa garagem, e a partir daquela garagem elas ganharam milhões. Se você for ler a história, em conversar com pessoas dentro desses ecossistemas de fora do Brasil, por exemplo, principalmente dos Estados Unidos, você vai ver que não é bem assim. Ali nasceu, às vezes, uma tese de doutorado, que virou uma startup, que recebeu um aporte primeiro da própria faculdade ou da universidade, e a partir dali veio um anjo. Então, existe uma base por trás daquilo que começou numa pesquisa bem antes, né, numa maturidade bem menor. E aí, essa cultura de investimento dentro da universidade, para dali saírem as inovações disruptivas, que é quando você tem de fato uma quebra de paradigma que te permite ganhar além da escala, né? Sair daquela relação de quanto mais eu invisto, mais eu ganho, né? Proporcionalmente, passa para uma relação de eu invisto e consigo escalar muito mais, né? No nível já de unicórnio, já exatamente exponencialmente, nesse nível de escala, você vai precisar de uma inovação que justifique essa escala. Com a barreira de mercado tecnológica, com a barreira de mercado técnica, que impeça que o mercado já estabelecido consiga repetir, replicar a tua inovação. É onde vai sair uma patente, um modelo de utilidade, né, um registro de produto, que realmente gere uma inovação disruptiva. Então, isso demora, né? Isso demanda tempo, isso demanda investimento, demanda uma cultura estabelecida. Mas aos poucos a gente vai construindo isso. O caminho é longo, mas o caminho é interessante, o caminho é importante. Você aprende muito nele também, né? Então, ele é longo, mas é um caminho prazeroso. E por falar em cultura, por falar em mindset, como você falou já em alguns momentos aí da sua fala, teve dois pontos que eu acho que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, que até um perfil meu também, a questão de gostar de pesquisas e de ações já baseado em problemas reais. Eu não sei se vocês, agora como docente também da UFCG, se vocês já adotam esse tipo de metodologia de pesquisa e de problema, vamos dizer, do ensino baseado em problemas, né? Então, o que eu acredito que é algo bem diferenciado e que tem muito a contribuir aí com a nossa sociedade. Eu acredito que sim. Eu acredito que essa aproximação, inclusive, com a indústria e com os problemas reais, né, da indústria, eles acabam gerando um benefício transversal dentro da instituição, não só para os projetos em si, não só para a pós-graduação, que é o carro-chefe ali dessa inovação, né, da característica de novos produtos, novas abordagens, novas técnicas, mas também na graduação, porque você acaba criando mecanismos para construir conhecimento baseado nesses problemas. E são problemas que vão ser encontrados por esses alunos quando eles se formam. Porque, por mais que você esteja pensando num conjunto de técnicas e tecnologias que estão bem na frente daqui a 10, 20, 30 anos, o que também é um exercício muito importante e indispensável para a universidade, alguém tem que fazer esse exercício e a universidade é que tem que fazer. É interessante para o aluno também ter aquela noção de quais tecnologias eu vou encontrar quando eu for para o mercado. Né? E no dia a dia, como essas tecnologias se refletem nos conceitos que eu tenho que aprender, porque a universidade ela tem essa característica de base, né? Ela tem essa característica de ser generalista, né? No sentido de você ver várias coisas, mas não necessariamente se aprofundar tanto numa tecnologia específica, né? E acredito que esse relacionamento com a indústria traz um pouco isso, essa complementariedade. E as próprias disciplinas elas vão se moldando, né? Particularmente falando enquanto centro de engenharia elétrica e informática, tanto o curso de computação como de elétrica, eu sou professor do curso de computação, tem esse DNA de relacionamento com a indústria muito forte, há muitos anos, e acaba trazendo isso para o dia a dia dos alunos, para o dia a dia do aprendizado, do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, seja utilizando técnicas, utilizando ferramentas, utilizando exemplos. Né? Exemplos mudam muito a forma como você abraça uma área, abraça uma solução, um problema, se empolga, se engaja dentro de um conceito de graduação e busca, a partir dali, desenvolver sua área técnica, tecnológica no emprego ou abrindo uma empresa. Então, exemplos são muito importantes. Então, se a sua base de exemplos é uma base que é palpável, que é algo que o aluno consegue se enxergar criando aquilo, né? Olha, a indústria, a gente vai colocar uma infraestrutura robótica na indústria, vai usar a realidade aumentada. São exemplos mais empolgantes para o aluno, palpáveis para o aluno, que está consumindo informação a todo tempo pelas redes sociais. Né? É muito mais interessante do que o exemplo, por exemplo, do jogo de xadrez, o exemplo, né, enfim, exemplos clássicos que a gente tem dentro da disciplina que são interessantes, mas eles
eles ganham, eles perdem força dentro do mundo que a gente está, que é um mundo muito rápido, né? É um mundo, os alunos, você começa a falar de um assunto agora, o aluno vai no celular lá, ele consegue fazer uma consulta, ele É consegue instantâneo. milhares de exemplos sobre aquilo. Né? Então, é muito importante que você esteja antenado com isso, para ganhar o engajamento, ganhar o interesse do aluno, e é esse interesse que vai servir de semente para que ele construa a sua carreira naquela área. E você citou justamente uma das perguntas que eu queria fazer era com relação ao perfil, né, do nosso alunado hoje, de graduação principalmente. Como você comentou, eles é uma geração que já nasceu, vamos dizer, conectada, então tem uma facilidade de obtenção de informações que ele não está realmente mais no mesmo time ou no mesmo tempo da gente estar agora com exemplos analíticos de livro que vai pegar e a gente está só copiando um exemplo do livro e colocando no quadro. Então, isso faz realmente uma diferença assim, muito grande e a formação, eu acredito que desse aluno é diferenciada. E até já puxando agora já para um pouquinho de um tema que você citou, Igor, que eu notei que mais de uma vez você citou a questão do empreendedorismo. Então, eu vi que você já coordena algumas ações relacionadas ao empreendedorismo inovador na UFCG, e eu queria saber um pouquinho mais em que consistem essas ações. Na verdade, a gente tem um projeto. Na verdade, assim, quando você pensa em inovação, na minha cabeça, inovação ela está tudo conectado, né? Tem aquela velha frase, né? Está tudo conectado. Eu acho que inovação é o cúmulo do estar tudo conectado. Não dá para pensar em inovação sem pensar na pesquisa, não dá para pensar na inovação sem pensar no ensino orientado à construção de pesquisa e de inovação. Não dá para pensar sem P&D, sem a parte de desenvolvimento. O D também é muito importante nessa construção da saída do P lá da pesquisa para chegar no mercado, chegar na indústria, chegar na sociedade. E o empreendedorismo também faz parte disso. Então, eu me arvoro a tentar trabalhar em todas essas áreas. E aí, particularmente, essa parte de empreendedorismo, eu sempre participei muito de eventos como Startup Weekend, Demo Day, né, os eventos do Sebrae, os eventos do Senai, os convidados, e acabo participando como mentor, como jurado, né? E aí eu trouxe junto com outros professores, a professora Cleone lá de design e a professora Verônica lá de administração, e a gente fez uma loucura, né? A gente juntou numa sala só os alunos de computação, né? Os meus alunos de computação, os alunos da Verônica de administração e as alunos e alunas da Cleone de design. E a gente faz isso num pacote só, numa panela só, que a gente chama de baião de três. E aí esse projeto é um projeto que já tem muitos anos, né, mais de 5 anos que a gente executa, e com as três, né, com as três disciplinas, e essas três disciplinas elas se complementam muito bem. Normalmente o pessoal de design dá a visão de produto, que o pessoal de tecnologia normalmente não tem uma visão muito técnica, né? E o pessoal de design complementa com a visão de produto, o pessoal da administração vem com a visão de negócio e o pessoal de computação vem com a visão de tecnologia, né? Essa experiência é muito interessante. A troca de informação a troca de conhecimento, de informação e de formação entre os alunos é bem interessante. E ela é uma disciplina completamente orientada a negócios, a identificação de problemas. Particularmente nos últimos anos, a gente tem feito os problemas todos voltados para negócios de impacto social. Então, os alunos e alunas acabam tendo também uma visão de que é possível construir negócios que são rentáveis, que são lucrativos, mas que ao mesmo tempo tenham responsabilidade ambiental, tenham responsabilidade social como um dos valores principais. Né? E a gente acabou de ganhou um prêmio há pouco, ano passado, da Ponte a Ponte com a ICE, de boas práticas de academia, né, premiado no Brasil como uma solução de ensino-aprendizagem de grande valor nessa área de negócio de impacto, empreendedorismo e negócio de impacto. Então, essa é uma solução interessantíssima, simples, barata, né, que você pode implantar em qualquer universidade, a princípio, né? Basta sincronizar as coordenações de graduação e aí já mando um abraço para todos os coordenadores, tanto de computação como de design e de administração, que acabam permitindo que a gente faça isso em conjunto. E é muito interessante porque você tem produtos interessantes, mas o principal mesmo, né, além das ideias de startups que são geradas, é a forma como cada um entende o ciclo de empreendedorismo. As pessoas precisam respirar isso. Né? Se você imaginar um funil de coisas que dão certo, você precisa de muita gente tentando para uma dar certo. É assim que acontece. Né? É assim, uma empresa
gerar muito dinheiro, dar muito impacto, trazer muito impacto social, vai ser 1 em 100. Se você não tiver 100 entrando lá no funil, testando, aprendendo, tentando, você não vai ter essa uma. Não adianta você tentar em uma especificamente. É arriscar muito fazer isso com uma só. Então, você tem que aumentar essa ambiência de empreendedorismo que nasce desde a importância da pesquisa. Então, eu trabalho muito com a parte de pesquisa e desenvolvimento, já na ponta ali para entrega de protótipo para as empresas, mas quando alguém chega para mim e diz assim, olha, Igor, mas e você, ainda bem que você não é esse cara de pesquisa, não, eu sou esse cara de pesquisa também. Eu tenho orientando de doutorado, eu lidero um núcleo de pesquisa na área de engenharia de software inteligente, sou pesquisador do CNPq, tem que se fazer, tem que se participar do ciclo. Você tem que entender a importância de cada fase desse ciclo para que, ao dar importância em cada uma dessas fases, essas fases cresçam em conjunto, porque só o todo é que vai fazer, de fato, alguma diferença socialmente. Muito bacana. Você comentou, professor Igor, a questão desses resultados que já foram obtidos, vamos dizer, até com a premiação a nível nacional, mas já teve desse funil alguma empresa que já saiu e que está no mercado, conseguiu se estabelecer, vamos dizer assim, como uma empresa de tecnologia oriunda dessa iniciativa do Baião de Três? E já sim, já teve empresas que fizeram isso. A gente não faz um rastreamento no pós, né? De como essas empresas, né? É, elas crescem e tal, mas sim, na verdade a gente tem uma parceria com a Fundação Parque Tecnológica, nossa grande parceira em vários projetos e também nesse. Grande abraço para o Newton, o diretor atual da fundação. E eles, a gente cria um mecanismo de pré-incubação, né? Na verdade, eles indicam, fica tipo um concurso dentro do Baião de Três. Então, quem vence o Baião de Três tem a oportunidade de ir diretamente para a pré-incubação, não para a incubação, porque a incubação é um concurso, né, mas você tem um mecanismo de pré-incubação, onde você pode levar a sua ideia para lá. Então, você já teve, por exemplo, a gente já teve empresas que foram criadas na área de realidade aumentada, quando ninguém falava de realidade aumentada. Isso há 4, 5 anos atrás, né? 6 anos atrás. Né? E mas o que é que tem acontecido normalmente? As pessoas são contratadas, né? Então, A concorrência é grande, né? a concorrência é muito grande. Então, a pessoa está com uma ideia legal, ela começa a apresentar isso para uma empresa, a empresa, opa, eu não quero comprar a tua ideia, não, eu quero comprar você. Então, é por isso que o ecossistema precisa estar montado, é para dar essa força, né? Governo do Estado, prefeitura, o sistema S, todo integrado, de forma a blindar essa ideia enquanto ela está embrionária, né? Tipo um jogador de futebol, né, que está nas categorias de base. Se você não der estrutura para aquele jogador crescer ali e vendê-lo logo cedo, ele sempre vai ser o craque bilionário no outro país, né? Então, para manter essas pessoas aqui na Paraíba, você precisa dar infraestrutura para a pessoa se sentir parte de algo maior, porque quando você monta uma startup, você tem muita empolgação, mas a sua perspectiva ela é podada 100% do tempo. Né? É podada pela tua família, que quer que você faça um concurso, que ainda é muito a cara nossa aqui, né? Que é pelos amigos que já estão em outras oportunidades, um que está fazendo doutorado, outro que está em uma empresa lá de São Paulo. Então, é muito difícil para um empreendedor jovem se manter focado, é muito difícil. Então, o ecossistema regional é que precisa garantir isso, e a gente precisa construir isso para que as pessoas se sintam tranquilas para tentar e errar, que é parte do processo de empreendedorismo. Você falou essa questão da comparação, quando ele já vê o colega que estudou com ele, já ganhando dinheiro e ele ainda ralando, correndo atrás, aí fica realmente um dilema na vida dele. Fica difícil. Muitas vezes a namorada, o namorado já pressionando, vamos casar, e a pessoa fica realmente Pois é. aperreada. Pois Mas é bem difícil, é bem difícil. eu concordo, mas você falou também um tema que é um ponto que é bem interessante. A questão desse perfil. O perfil do aluno que participa de uma experiência desse tipo, ele acaba sendo um perfil diferenciado. Que muitas vezes, quando ele não empreende, ele já cria um diferencial para ser contratado, vamos dizer assim, de forma imediata por determinadas empresas. Então, esse projeto ele é um projeto, vamos dizer, pontual. Independente disso, você acha que desse projeto, você acha que o perfil do nosso aluno ele está, vamos dizer, adequado para a realidade que o mercado hoje está demandando? Ou você acha que ainda precisa ter algum ajuste ou algum incremento a mais para que esse aluno ele tenha uma formação diferenciada? Eu acredito que, assim, considerando o arcabouço da graduação, né, o formato da graduação, mais os projetos dos quais eles fazem parte, eu acredito que os alunos eles já têm sim um nível de experiência e de habilidade sendo
trabalhadas, né, sendo evoluídas dentro da graduação das universidades, que tem essa característica de projetos, principalmente, tanto do ponto de vista generalista quanto do ponto de vista de especialização em algumas tecnologias. O que eu acho que falta, que é algo que o mercado está buscando muito hoje em dia, é uma visão mais comportamental. Né? Eu acho que essa visão comportamental é algo que o pessoal chama de soft skill, né? Comportamental humana, é algo que é muito importante. É algo que é você trabalhar liderança, você trabalhar empatia, você trabalhar gestão de tempo, gestão pessoal, autoconhecimento, inteligência emocional. São coisas que a gente aborda no Baião de Três, né? E são coisas muito importantes que precisam ser trabalhadas. E não necessariamente todos os professores estão preparados para isso, porque eles foram selecionados por suas características técnicas. Eles não foram selecionados em concurso por suas características de ensino-aprendizagem comportamental. Né? Mas isso vai precisar, em algum momento, fazer parte dos currículos, porque, principalmente, a área técnica está mudando numa velocidade muito absurda. Né? Então, você tem tecnologias de 5 anos atrás que hoje em dia ninguém fala mais. Né? Tecnologias que há 5 anos atrás eram grandes inovações, que estavam em todos os mercados, hoje em dia já não estão, ou viraram commodity. Você tem uma ferramenta, uma API que te dá aquilo de graça. Então, faz muito mais sentido você investir na formação desses alunos do ponto de vista comportamental, prepará-los para situações de pressão, prepará-los para a situação de colaboração, principalmente, do que você investir ainda mais na área técnica, né? Então, esse equilíbrio, tudo é um equilíbrio, a natureza ensina, né? Tudo é equilíbrio. Então, eu acho que quanto mais equilibrado a gente tiver nessa conjunção de fatores técnicos e não técnicos durante a graduação, né, mais preparados vão estar nossos alunos quando eles se formarem. E como você comentou, até essa experiência de estar com outros dois cursos, vamos dizer, com pegadas diferentes, com outras visões de histórico, vamos dizer, de disciplinas e de experiências, permite que o aluno ele tenha sempre uma visão mais ampla daquele contexto, né? Então, por isso que é importante que, vamos dizer, os nossos ouvintes, principalmente se estiverem ainda na fase da graduação, que busquem atividades que complementem os seus conhecimentos, não fiquem sempre pensando na questão técnica, mas também que tem uma frasezinha que eu já li em livro, revista, que ele fala que as pessoas são contratadas pelas hard skills, que seriam esses conhecimentos técnicos, mas são demitidos pelos soft skills, ou a ausência deles, né? Então, é importante sim ter esse equilíbrio que você comentou, vamos dizer, que daria uma visão mais ampla e se tornaria um profissional mais completo, né? Cara, com certeza. Eu acredito que isso faz todo sentido. E outra coisa que acontece muito pouco, que eu vejo nos alunos, os alunos estão com pressa de se formar. Né? Então, essa pressa vem da pressão externa, né? Mercado, eu preciso logo pro mercado, eu preciso logo ganhar dinheiro, então é tudo muito apressado, né? Como eu tinha muita pressa também quando eu era graduando, né? Mas acredito que o mundo hoje é ainda mais competitivo do que na época que a gente se graduou, né? Considerando aí que somos tão jovens, estamos no mesmo patamar de jovialidade, né? Jovialidade. Então, assim, esse desenho de como você faz a graduação, ele vem quase que pré-definido normalmente na cabeça dos alunos. Não, eu vou passar 4 anos, vou me formar, vou tentar um emprego não sei aonde e tal. Né? Isso é normal que isso aconteça. Mas as oportunidades fora da estrutura técnica do seu curso, talvez que deem para você o diferencial. Fazer uma disciplina na área de psicologia, na área de música, na área de design, em outra engenharia, se você for de uma área de engenharia, né? Na área de humanas, esse tipo de coisa, ela não necessariamente porque você quer aprender aquela área, é só para você ter uma noção de que existem pessoas que pensam diferente de você, que sua forma de pensar não necessariamente é um padrão da humanidade. E isso é muito importante, porque é essa sensação de que existem outras formas de pensar que vai te dar jogo de cintura, que vai te dar maleabilidade para enfrentar o mercado, porque no mercado você vai sim ter que trabalhar com pessoas que pensam diferente de você. Né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, deveria ser mais incentivado, essa interdisciplinaridade durante a graduação, sem compromisso de currículo, entendeu? Sem ter a forçação de barra do crédito. Eu quero fazer lá porque eu vou ganhar tantos créditos. Não, vai lá porque você está aprendendo outra coisa, porque você está investigando outra coisa. Mas eu vou demorar mais 6 meses na graduação. Assim, a não ser que se realmente precise,
porque está formado por uma questão familiar e tal. Obviamente, quem sou eu para julgar isso? Mas se você tiver a oportunidade, vale a pena sim você retardar um pouquinho ali o teu tempo de graduação, se for para abrir o leque de oportunidades não técnicas, mas de comportamento, de vivência, porque a universidade é um celeiro de ideias, e essas ideias, quanto mais gente estiver envolvida, melhores vão ser essas ideias, mais interessantes para vocês vão ser essas ideias, né, para vocês alunos. Com certeza. Eu tive essa sua fala de, vou atrasar um pouco, eu vou atrasar 6 meses. Rapaz, dependendo da oportunidade, eu te digo que vale por mais 2 anos. Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio durante a graduação para a França, e eu vejo o quanto esse tempo que eu passei lá me amadureceu, que teve todo vamos dizer, um engrandecimento como pessoa, né? E de cultura e tudo mais, idioma. Então, independente de ser a oportunidade de intercâmbio, mas se você tiver a oportunidade de fazer um estágio, de participar de ações que complementem, realmente isso agrega muito na formação do profissional. Com E certeza. você comentou, professor, e também outra coisa que, já que até encaminhando aqui para o final desse primeiro episódio, você falou que existe na tecnologia, principalmente na área da computação, uma velocidade muito grande de mudanças de tecnologias ou de ferramentas que são usadas. Mas hoje, o que é que o professor Igor aí dá de dicas para os nossos ouvintes sobre tecnologia que estão em seu radar atualmente? O que é que você tem lido, estudado, o que é que poderia agregar aí nessa formação dos nossos ouvintes? Assim, eu acho que as tecnologias elas tendem a ficar cada vez mais onipresentes, né? Então, tudo que for relacionado à onipresença de tecnologia a qualquer momento, em qualquer lugar, em movimento, é uma fala de 10 anos atrás, ainda continua sendo uma fala de hoje, porque as possibilidades de você fazer isso são muito grandes, né? Então, a parte de tecnologia de comunicação, 5G, que vai habilitar um conjunto de aplicações e de integração máquina a máquina, que foi idealizada há alguns anos, mas que você ainda não vê tanto na realidade, principalmente na realidade Brasil. Né? A parte de automação dentro das fábricas, a gente fala, mas a automação se fala há 20 anos. É verdade, mas os desafios da automação, elas vêm quando elas são implantadas. Né? Então, a parte de integração com robótica, inteligência artificial aplicada à parte de indústria, né? A parte de internet das coisas, né? Toda a integração de todos os dispositivos. Mas é fácil. Compra equipamento que fala um com o outro. Nenhuma indústria vai fazer isso. Eu falo isso para quase todo mundo que me pergunta sobre a internet das coisas. Você vai chegar na indústria que tem máquinas ali dentro que vão durar 15 anos, né? E elas se pagam em 15 anos, elas se pagam em 5 anos. Ninguém vai trocar para colocar uma máquina porque ela tem Bluetooth, né? Não é assim que funciona o mundo real, né? Então, existe muita coisa, e aí dando dicas para alunos, né? Existe muita coisa a ser feita ainda em conceitos que já são conhecidos. Porque entre o conceito que foi colocado e o marketing sobre aquele conceito, que é uma estratégia de se colocar, de posicionamento no mercado, ou seja, as indústrias precisam se posicionar como a indústria de IoT, como a indústria de realidade aumentada, como a indústria enfim, como a indústria de alta conectividade, mesmo antes daquela tecnologia chegar no mercado. E às vezes demora 5, 6 anos para ela chegar na tua realidade de mercado, ou na realidade de mercado da América Latina. Né? Então, existe sim muita oportunidade nessas áreas. Né? Falando especificamente de 5G, a gente nem tem ainda a parte comercial do 5G aqui. A gente já tem laboratório de 5G desde 2019 lá no Virtus, que a gente vai falar sobre o Virtus no próximo episódio. Né? Mas você não tem ainda comercialmente disponível. Então, é importante você entender que existe um diferencial grande entre o conceito que já todo mundo já conversa, internet das coisas, realidade aumentada, 5G, inteligência artificial, e, de fato, aquilo aplicado na realidade. Por exemplo, uma temática muito forte hoje de inteligência artificial é a parte ética. Né? A ética do uso de dados, a ética do uso de robôs para tomar decisão, a ética do uso de automação de atividades em nome de humanos, né? Com quem fica a responsabilidade, a tomada de decisão de um robô, são coisas que só acontecem no mundo operacional, ou seja, você passou do ciclo de ideação da coisa, a inteligência artificial vai mudar o mundo. Aí, ok, tende a mudar. Quando você vai aplicar, aí é que o jogo fica interessante, né? Que é quando você diz, ó, não é tão simples assim. Tem outros aspectos a serem considerados e é nesses aspectos que vão estar os empregos, as oportunidades e os negócios nos próximos anos, nos aspectos que operacionaliza a ideia e o conceito da tecnologia. Então, acredito que esse é o grande investimento, é pegar tudo que é conceito, que está se tornando realidade,
a partir desses últimos anos e vai continuar se tornando realidade nos próximos anos, principalmente se você considerar nicho. América Latina, mesmo Estados Unidos, a Austrália, China, né? Você vai pegando alguns nichos em que a implantação aumenta em escala, e ao aumentar a escala vai pegar características de cidades, de estados e de infraestrutura de indústria diferentes, que vão gerar problemas diferentes, portanto, para cada problema, uma oportunidade eventual de negócio. Sim, você falou essa questão da ética até da responsabilidade, e isso está bem em voga hoje, principalmente com a chegada dos veículos autônomos, por quando tem algum acidente, ou de quem é a responsabilidade, né? Então, é um bom alerta aí para os nossos ouvintes e bacana, porque quando você começa a colocar na prática é que chegam os problemas, né, Igor? Então, Exatamente, nem tudo é exatamente. maravilha, né? E aí surgem sim as oportunidades para os profissionais da área da tecnologia, da automação e por aí vai. E por falar. Exatamente. Beleza, então, agradecendo aqui a participação do professor Igor, a gente vai chegando aqui ao final desse primeiro episódio. Eu não sei se vocês concordam, mas eu gostei demais, muita ideia alinhada aqui com a minha área de atuação, e isso empolga a conversa, certo? Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais da atuação do professor Igor no próximo episódio, quando a gente vai estar falando agora sobre o Laboratório Virtus, que é um laboratório aqui da Universidade Federal de Campina Grande, que tem apresentado resultados fantásticos. Muito Então, obrigado, Leonardo. A gente se vê no próximo episódio, hein? valeu. E gostaria, Igor, também de falar que esse episódio do Electricast ele conta com o apoio institucional da SBA, que é a Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA ela tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Ela exerce atividades de pesquisa e desenvolvimento de teoria ou aplicações de controle em diversas áreas. Então, para você conhecer um pouquinho mais, visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação da sociedade. E agradecendo mais uma vez, professor Igor, aqui a sua participação, eu gostaria de saber, você tem alguma, como os nossos ouvintes eles podem entrar em contato com você? Você teria um LinkedIn ou um site ou alguma forma de contato mais fácil? Olha, meu nome é um nome bem sugêneres, né? Meu nome se escreve HYGGO. Então, acho que se você colocar meu nome no Google, você vai encontrar o meu contato. Mas o meu e-mail profissional é igor.computação.fcg.edu.br. Você pode me encontrar nesse e-mail. E também eu vou estar no LinkedIn com esse mesmo nome, então vai ser muito fácil me encontrar. Beleza, então. Pois muito obrigado, pessoal, pela sua audiência. Espero que tenham gostado desse episódio e não deixem de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage, no Facebook, Instagram, tudo @Eletricast. Então, e também, do mesmo jeito, me adicione lá no LinkedIn. É só procurar eu, Ler Macedo. Para você que é ouvinte e estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir e se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Um grande abraço e obrigado, pessoal. Grande abraço.